Programa Peladeiros. Agora. Ele botou na fita da boca. Vai terminar. Juiz apita o início do nosso bate-papo. Agora. No ar. Muito bem, vamos nessa, tá começando o nosso Peladeiros dessa segundona 11 de abril de 2022, Peladeiros no ar, para você que tá ligado aqui nos 104,9, radiopopfm.com.br, pela MacPlus Web TV, também pela Conexão Web Rádio, você ouve, você consegue assistir a gente também no Facebook da Rádio Pop FM Mendes RJ, lá no Facebook do César Mackenzie, quer dizer, multiplataformas para você ficar com a gente nessa hora, até às 7, curtindo aí as notícias do seu time. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, tudo em destaque. Campeonato Brasileiro começou nas séries A e B, que a gente vai contar muito para você hoje aqui no nosso Peladeiros. Vamos nessa? Pode aumentar o volume, hein? O Peladeiros está começando! Futebol. Humor. Tudo misturado. Peladeiros. Muito bem, né? Vamos nessa, começando o nosso Peladeiros dessa segunda-feira, já convocar meu amigo GG Malvadão para trazer os destaques do Botafogo. Fala, GG! Boa noite, meu amigão, meu querido amigo Rudy Oliveira. Boa noite, meu amigo Sérgio Zubelli. Não estou vendo aí o César Mackenzie, tá sumido. Será que foi fazer exame? Vamos aguardar. Foi no médico hoje. E boa noite a todos os ouvintes aí da Rede Peladeiros de Futebol. Botafogo faz 6 propostas por reforços e espera fechar pelo menos 2. Um dos jogadores vai vir da China. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Daniel Borges deveria ter sido titular. Novo esquema do Botafogo deixou espaço e foi um convite ao William. Paciência e confiança no projeto, a torcida merecia melhor no vazião que teve 39 mil corajosos. Entre eles, tava lindo. Inclusive os corintianos, tá certo, verdade, é isso aí. Devia ter uns 9 mil corintianos, é isso? E uns 30 botafoguenses, mais ou menos por aí. Eu quase que fui, Rudy Oliveira. Quase que eu fui. Tinha que ter ido, gente. Eu desisti na hora, desisti. Tinha que ter ido. Essas são as notícias do meu fogão. Isso aí. Olha, no Fluminense, o time estreia contra o Santos e não sai do zero no Maracanã. Quarta-feira tem Júnior Barranquilla pela Copa Sul-Americana. Eu vou te contar um desfalque do Júnior Barranquilla para quarta-feira para esse jogo. Para mim é reforço, não é desfalque. Mas enfim, vou contar para vocês, depois vocês me falam. Agora, meu amigo Sérgio Zubelli, e o Vascão também estreou na Série B sexta-feira. Meu amigo Rudy Oliveira. Meu amigo Getúlio. Oi, meu querido. Pois é, o time estreou e o nosso técnico já tá balançando. Sei não, hein? Ah, não? Já tá? Ih, caramba. Já botou. Eu acho que vai pintar o Ederson aí daqui a pouco, hein? Ixi. Anderson. Será? É uma boa. Conhece? É um nome. A gente vai falar disso já. E pra gente finalizar aqui, César Mackenzie mandou aquele destaque bacana para contar, dizer, ele falou que tá chegando já. Foi do doutor, Jesus. Não atrapalha. Ah, doutor. Sentou. Não atrapalha o coito, não atrapalha o coito. Sentou. Enfim, vamos, os destaques do Flamengo aqui com César Mackenzie. Vamos lá, Mackenzie. Boa noite, Rudy Oliveira. Boa noite, amigos da Rede Peladeiros de Futebol. Flamengo consegue o empate em mais uma fraca atuação, porém, bem melhor que nos últimos jogos. Muito bem. Esse é o destaque do Flamengo. Porém, né? Tem sendo um pouco de humildade, hein? Cheio de humildade. Consegue um empate. Todavia, pode ser que aconteça. Tá tudo certo. Vou falar para você, antigamente não tinha isso, mas hoje qualquer resultado do Flamengo tem sempre um porém. É isso e muito mais no nosso Peladeiros que está começando agora. Olho
no lance. Peladeiros, tá rolando. Olha, eu já vou começar trazendo aí notícias do Flusão. Fluminense! Olha, Fluminense e Santos ficaram no empate sem gols neste sábado no Maracanã, em duelo válido pela abertura do Brasileirão. Tricolor criou 23 finalizações. Quantas? 23, quase. essa conta aí, hein? Acho que quase. Perderam a finalização contra 3 do Santos. Várias com Cano, mas parou nas boas atuações de João Paulo, do zagueiro Maicon e até da trave, em conclusão de Fred. O Peixe, que praticamente não atacou, consegue levar para casa 1 ponto na estreia. Detalhe, né? O público pagante foi de 20.787 pessoas, o público presente 22.855, uma renda de R$ 713.782,50. Fica botando ingresso baratinho lá, não dá dinheiro, não resolve, quem paga depois a gente sabe, né? O Fluminense volta a campo no Brasileirão para enfrentar o Cuiabá, próximo sábado na Arena Pantanal, enquanto o Santos encara o Coritiba domingo na Vila. Antes, no meio de semana, pela Sul-Americana, o Peixe tem pela frente União La Calera, quarta-feira em casa. Já o Tricolor encara o Júnior Barranquilla também na quarta-feira na Colômbia. Muitos torcedores do Fluminense, amigos que eu tenho lá no Facebook, né, no Instagram, reclamaram demais desse jogo. O Fluminense teve um volume grande de finalizações e não conseguiu abrir o placar, não conseguiu fazer o gol. E contra esse time do Santos, que vamos combinar aqui entre nós, esse ano, o Santos vai brigar para não cair. A briga do Santos nesse Campeonato Brasileiro vai ser para não cair. E o Fluminense, na minha opinião, perdeu 2 pontos no sábado. O Fluminense perdeu 2 pontos, o Santos achou um pontinho que não imaginava achar aqui no Maracanã e acabou dessa forma. Pela Sul-Americana, rapaz, um dos nomes conhecidos dos brasileiros do elenco do Júnior Barranquilla, adversário do Fluminense na quarta-feira, não vai estar no jogo. Trata-se de Fernando Uribe. Ele é dúvida para a partida. Vocês lembram do Fernando Uribe? Ele jogou no Flamengo. De fora dos últimos 5 jogos do time colombiano, o ex-jogador de Flamengo e Santos tinha retorno previsto contra o Fluminense. Porém, não treinou nessa segunda junto com os companheiros da sede Deportiva Adelita de Char. E é dúvida, provavelmente, segundo a imprensa colombiana, ele sentiu um desconforto no músculo adutor esquerdo nas redes sociais. Porém, os torcedores do Júnior pressionam o clube para entender melhor a situação do atacante, que foi um dos reforços da equipe para a temporada, mas não vem correspondendo. Rapaz, esse cara chegou no Flamengo, o pessoal criou uma expectativa enorme em cima dele, que era atacante, fazedor de gols, que o cara era fera braba e, sinceramente, hein? Houve um equívoco. Houve um equívoco. Fraco demais. Ficou um bom tempo no Flamengo aí, fez pouquíssimos gols, não deixou saudade na Gávea e agora tá lá no Júnior Barranquilla. Eu não sei vocês, mas eu acho que pro jogo contra o Fluminense, a ausência dele é um reforço do time colombiano, que sinceramente, né, rapaz, o cara é fraco demais. Só as notícias do Flusão. Vocês viram o jogo do Fluminense no sábado? Um pouquinho. Eu só vi os melhores momentos. Foi basicamente um ataque contra a defesa. Como eu disse, o time do Santos é muito fraco. O time do Santos está muito fraco. E, sinceramente, eu não sei o que vai ser do Santos nesse Campeonato Brasileiro, não. Vai brigar lá na parte de baixo da tabela. Não adianta a torcida querer ir chutar carro de jogador lá, não. Já vai se acostumando, porque esse ano vai ser sofrido. E o Fluminense, que teve o Ganso também numa tarde, né, de bom futebol, depois que o Abel sacou o Ganso, o Fluminense perde um pouco, né, do poder da armação de jogos, tal. Até vai naquele bumba meu boi pra cima, mas nada que... O Fred ainda meteu uma bola na trave lá, mas enfim. Eu acho que aquele garotão, né, tem que entrar no primeiro tempo, né? O nome dele é o Luiz Henrique, é isso? Luiz Henrique? Do Fluminense. Né? Ele é muito bom, né? Um garoto bom, ele não tem medo, não, cara. Mas é aquela história que o Zubelli fala em relação ao Fábio no gol do Fluminense,
É a mesma história do ataque do Fluminense com o William Bigode, né, cara? Vai deixar o William Bigode no banco? É complicado, né? Pô, você trouxe para quê? Vai deixar ele no banco, o Luiz Henrique? Como é que você faz, o Rude? Tá lá no cantinho do vestiário, como é que ele faz? Chega, o ônibus chega, vai todo mundo, senta lá, o Abel vai lá falar, vai escalar, vai dar camisa, né? Cada vez vai dar camisa para vocês. Na hora que o Abel tá com a camisa na mão, que ele mira no Luiz Henrique, ele dá aquela olhadinha assim pro Abel, balança a cabeça. Aí o Abel vai e joga, ele tira do menino e joga para ele. Você é meu titular. Entendeu? Porque é nítido. O menino rende muito mais do que o William Bigode. Com certeza. Sinceramente. Tá vendido, então também tem essa história, né? Tem essa situação. Pode ser também preservar, não sei, a gente não sabe. Mas, outro que voltou de um tempo aí inativo, estava contundido, foi o Natan, né? Que veio do Atlético Mineiro para o Fluminense. Ele voltou a campo no sábado, sentiu um pouco o ritmo de jogo, mas teve uma boa atuação no final das contas, conseguiu até jogar bem. Foi o que eu falei, o time do Fluminense só não conseguiu fazer o gol. A atuação foi boa, teve volume, finalizou bem. Enfim, talvez, Zubelli, tenha faltado essa uma finalização para sair o gol. Eu também acho. Ia ser a derradeira. A cabala que explica esses negócios, números, né? Pode uma a mais, poderia sair o gol da vitória. Sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiro. Bom, vou pro intervalo rapidinho, depois quando o Mackenzie tiver, ele fala lá da Choperia Vila Alemã, fala do Flamengo também, já ele tá pintando na área. A gente vai pro intervalo, é rápido. Quem conhece sabe. E a gente sabe que é rapidíssimo. Posso tomar um café então? Dá tempo, né? Dá. Peladeiros. Tudo bem, né? Vamos nessa. Se você tá ligado aqui no nosso Peladeiros, então você tá na boa. De volta! Tá na melhor, né? Isso aí. Eu acho que o exame do Bem, já estamos de volta aqui no Peladeiros. Agora é hora de falar do Gigante da Colina. Vamos lá, Sérgio Budelli. Vamos sofrer junto com você. Vamos lá. Meu amigo Rude Oliveira, o Vasco da Gama estreou na Série B do Campeonato Brasileiro na sexta-feira contra o Vila Nova e empatou por 1-1, com gol de Raniel logo no início do jogo. É aquele negócio, né? O time ficou 3 semanas praticamente só treinando, né? Recuperando jogadores, recebendo as novas contratações. E o Zé Ricardo, ele escalou o mesmo time que fracassou contra a Juazeirense. Então, esse foi o primeiro erro, né? Insistir num time que não funcionou. O time demonstrou os mesmos erros de jogos passados. O lateral direito, o Everton, realmente... eu não sei se ele é ruim, e está sentindo o peso da camisa do Vasco, se ele é ruim mesmo, então... Mas não dá para jogar no Vasco, né? Foi uma contratação errada, tanto que agora o Vasco contratou o Gabriel Dias, né, para suprir essa posição e provavelmente vai dispensar esse Everton, né? Ele é lateral direito? Não entendi. Ele é lateral direito? E lateral direito. Bom, uma pena, hein? Porque lateral esquerdo a gente estava com o René lá até hoje de tarde, aí o Inter levou. Olha, cara, eu vou te dizer, hein? Eu aceitaria o René, viu? Eu aceitaria o René. Não estou brincando, não. Mas... No Vanderlei mais, né? Pois é. Então, o Vasco apresentou os mesmos erros, o meio de campo muito espaçado, a própria defesa, que era o único ponto positivo do time nesse início de temporada, também não fez um bom jogo, tomou um gol de cabeça, né, relembrando o ano passado. Então, é tudo do mesmo, né? A torcida lotou o estádio, todos os ingressos foram vendidos, 20 mil pessoas assistindo o jogo, e a decepção foi grande.
E o que chamou a atenção também no jogo foi a atitude do Nenê quando ele foi substituído, né? Ele verdade. Ele saiu meio... Ele tacou a faixa de capitão no chão. Foi. No gramado, né? Ele ficou aborrecido. Não gostou, não. Indignado! Eu tô indignado! Ele caiu assim. Pois é. Não, ele virou pro Zé Ricardo e falou, tu tá de sacanagem, né? Falou assim, deu pra ler ele falando, né? Tu tá de sacanagem. Esse Então, time aí, pô, eu jogo por 2. Ou seja, o time está demonstrando que está sem comando também, né? Porque o jogador que sai reclamando assintosamente do técnico é porque o técnico está sem comando, né? E o que chamou a atenção também no final do jogo, ele foi jogar a camisa dele para a torcida. O cara que pegou a camisa devolveu a camisa, não ficou com a camisa não, devolveu pro Nenê, tacou de volta. O cara tava tão revoltado que o cara tacou a camisa de volta, cara. Então, assim, a torcida também está muito decepcionada. E o Vasco agora, né, o próximo jogo do Vasco é no sábado, às 19 horas, em Maceió, contra o CRB, que é um time que fez uma campanha, quase subiu ano passado. Ou seja, é um time enjoado fora de casa, então vai ser um jogo difícil. E se o Zé Ricardo não demonstrar uma mudança muito grande no time para esse jogo, eu acredito que ele não vai se segurar mais no cargo, não. A favor dele, ele tem os outros 4 contratados que não estrearam na sexta-feira porque não estavam no bid da CBF. Eles vão estar disponíveis para esse jogo. Então, ele vai ter 4 novas opções para o time, para esse jogo contra o CRB. E, para terminar, o Vasco continua com a questão da SAF. A Assembleia Geral foi marcada para dia 30 de abril, para que a SAF seja votada. E aí, aprovando a SAF, vão ter os ritos burocráticos que são colocados no estatuto do clube, e a previsão é que a SAF esteja totalmente implementada no Vasco entre junho e julho de 2022. Com isso, o primeiro aporte de 120 milhões vai ser efetuado e provavelmente o Vasco vai utilizar esse recurso para reforçar o time já na janela de julho. Então, é isso aí. E com isso, então, o Vasco, repetindo, vai jogar com o CRB o próximo jogo, muito pressionado. E vamos ver o que vai acontecer. Meu amigo Rudy Oliveira. Mas, Zibeli, você não acha que a torcida também do Vasco está sendo muito exigente? Pô, é a primeira rodada do campeonato ainda, entendeu? Mas Rudy, é o seguinte, cara, a torcida está muito machucada, né? Então, a torcida lotou o estádio, empurrou o time, só vaiou quando terminou o jogo. Eles não vaiaram quando o jogo estava em andamento. Eu assisti o jogo, a torcida não vaiou o time, só vaiou quando terminou o primeiro tempo e quando terminou o jogo, aí vaiou. Mas o resto do jogo foi todo apoiando. Então, é porque a torcida está muito machucada e não quer, assim, vendo assim, pô, vamos estrear dessa vez para subir, a gente tem que estrear ganhando em casa, não tem essa. Com certeza, é verdade. E aí deixou escapar, ou seja, são aqueles negócios, né, Rudy? São esses pontos que a gente lembra lá na 36ª, 37ª rodada. Vai fazer fontinho. Se tivesse ganho aquele jogo contra o Vila Nova. Não estava sofrendo agora. Aqueles 2 pontinhos para chegar no G4. A 5 pontos do G4, tem um confronto direto. E, puta, aqueles 2 pontinhos, se eu ganho esse jogo, os 5... Depois a gente recupera, aquela história, depois a gente recupera. O campeonato é longo, essa é a mesma história, né? Não é assim, gente. Estando em casa, tem que ganhar. Não tem essa, tem que ganhar. A sorte do Vasco é que os adversários mais diretos, né, tipo Cruzeiro, Grêmio,
Sport e Bahia venceram, mas Cruzeiro e Grêmio empataram. O Cruzeiro perdeu para o Bahia e o Grêmio empatou em casa com a Chapecoense, ou seja, não teve aquele boom de times assim ganhando na primeira rodada, só Bahia e Sport realmente que ganharam. Então, assim, tem que fazer o dever de casa e pontuar o máximo fora de casa. Essa é a fórmula. Qualquer fórmula de campeonato longo é essa. É ganhar em casa e pontuar fora. É isso que tem que fazer. Ainda mais pelo que a gente falou, né? A quantidade de times, vamos dizer, grandes esse ano na Série B é maior do que do ano passado. O grau de dificuldade esse ano você vê, o Bahia já estreou dando uma sarrafada no Cruzeiro, entendeu? E você tem outros aí que também não vai ser moleza, né? Quando pegar esses jogos grandes aí na Série B, aí quando você pega, por exemplo, o Vila Nova e dá mole pro Vila Nova, né? Inclusive o Vila Nova também não é um time ruim, viu? Os caras jogaram bem o jogo. Jogaram o jogo deles, né? Jogaram o jogo deles, já sabendo que a torcida ia pressionar o Vasco, jogaram na deles. É um time experiente, você vê que o time não se afobou quando tomou o gol. Então, assim, é um time que vai dar trabalho. Não vai classificar, mas vai dar trabalho. Aquele time chato. Para ganhar vai ser chato. Entendeu? É isso aí. Vai atrapalhar uma meia dúzia aí. Pois é. Meu irmão me mandou uma mensagem antes, quando o Flamengo tomou um gol, aí o meu irmão me mandou uma mensagem mandando eu chamar a dedetização. Que quem fez o gol foi o Rato, né? Aí eu falei para ele que não precisava chamar, não, que aqui não tinha rato, porque a vila é nova. Muito bem. Meu Deus do céu. Agora é hora do GG Malvadão, o Fogão estreou ontem, aquela expectativa, né? Estádio cheio. Vamos começar. Eu assistindo o jogo, eu falei assim, meu Deus, o Getúlio vai ter um ataque do coração hoje. Não, gol atrás do outro, cara. Eu vou primeiro aqui falar sobre... o Botafogo faz 6 propostas por reforços e espera fechar pelo menos 2. Com a primeira janela de transferência para o Campeonato Brasileiro 2022, se encerrando amanhã, né? Dia 12, o Botafogo acelerou e fez proposta por 6 jogadores, de acordo com o GE. O clube espera fechar com pelo menos 2. As negociações são comandadas por John Texton, o investidor, né? Por André Mazuco e também por Alessandro Brito. Os nomes já conhecidos são dos atacantes Bruno Tabata e Gustavo Sauer, ambos do futebol português. Ainda segundo o GE, um dos possíveis reforços viria da China. O meio-campista Lucas Fernandes, do Portimonense, né? E o Igor Gomes, do São Paulo, são tratados como negociações difíceis. Inclusive, eu fiquei sabendo agora há pouco, o Igor Gomes, que o São Paulo não aceitou a proposta do Botafogo e pretende renovar com o meia. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no jogo do Botafogo, né? O estádio estava bonito, a torcida vibrando, logicamente, com pouco tempo para o técnico português, foram 10 dias, né? É pouco tempo até para conhecer o próprio elenco, né, do Botafogo, quiçá o Corinthians, vamos dizer assim, que já vinha mordido que tinha perdido o primeiro jogo. Então eles vieram com tudo. E eu fiz aqui algumas observações, né? Por alguns aspectos que são até naturais se o Botafogo perder por 3-1. No início do trabalho de um treinador ainda mais estrangeiro. Luiz Castro ainda não conhece bem o seu elenco, nem os adversários. Logo, a estratégia montada para a estreia no Campeonato Brasileiro não foi acertada. A começar pela saída de Daniel Borges, né, que não deveria ter saído. Tem sido o jogador mais regular do time, com consistência na defesa e assistência no ataque. Entrou o tal de Saravia, né? É um bom jogador, eu gosto dele, mas está sem ritmo e perdido, que sequer tentou combater o William. Vai deixar aquele cara sozinho? Não dá, né? Aqui cabe outro parênteses. O William deveria ser marcado, vigiado o tempo todo, filho, né? Mas não. O que aconteceu foi que ficou no mano a mano com o Sampaio, um zagueiro sem tanta velocidade
e ganhou quase todas e construiu 2 gols, que foi a chave do jogo, foi por ali, né? Pela esquerda. Outro erro grande foi deslocar o Chay. Eu nunca vi o Chay, não pode jogar pela ponta direita. Eu não sei o que acontece com esses treinadores portugueses, entendeu? Ele não tem ritmo para jogar, ele tem que jogar no meio, né? Aí para colocar o Lucas Piazon no meio. Perdeu 2 jogadores nessa. Chay, por não ter velocidade, para ser extremo, por não recompor nem agredir o adversário. Já Piazon, por questão técnica, foi lento demais, muito burocrático, insonso. Victor Sá era o único para tentar construir algo e jogou bem, realmente. Já na esquerda, o Botafogo tem essa deficiência aí, vive problemas por não ter grandes opções. Mas o Jonathan Silva certamente não é a melhor opção. Ele voltou realmente para a lateral, mostra pouca coragem, né? Aquele joguinho muito limitado, né? Parece assustado, tem problemas na defesa, acabou sendo vaiado. Entrou o Hugo, entrou bem melhor, eu vi que ele entrou bem melhor, com mais personalidade, vontade, velocidade, e vai acabar ganhando a vaga, não tenha dúvida. Já falando aí de Patrick e de Paula, ainda sem ritmo, o que fica pior em um time tão espaçado e mal posicionado. Bobeou no primeiro gol, mas eu acredito que ele vai crescer. A melhora veio no segundo tempo, logicamente que o português que assistiu o jogo do vestiário, né, pôde assistir, e também, já com o placar de 3-0, não tinha dúvida que o próprio Corinthians ia botar o pé no freio, né? É o que aconteceu. E com a entrada aí, entrou muito bem o Hugo, o Diego Gonçalves entrou bem também, e o Matheus Nascimento deu um trabalhinho ali em campo. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu já disse, né? O pé no freio, saiu o Paulinho, saiu o William, os melhores do time, menos mal, ficou uma impressão melhor do Botafogo, que com mais capricho poderia até buscar um empate improvável. Teve chance, mas na hora de conclusão não foi legal. Eu acho, fora os problemas técnicos, a maior questão foi o coletivo, né? O Botafogo ainda não tem um time encorpado, entrosado, seguro defensivamente e perigoso no ataque. Efeito do desmante promovido, né? Desde o fim do ano passado, com a justificativa correta, de que é um processo no projeto, isso vai ser preciso ter paciência e torcer para o Luiz Castro. E a torcida realmente, apesar do 3-1, né? Eu vi a torcida ali incentivando, vaiando alguns momentos, mas acho que valeu a primeira rodada, acho que valeu como teste até para o próprio Luiz Castro, que viu que não podia ter jogado todas as peças de uma vezada só, né? Ele tinha uma espinha dorsal que ele devia segurar melhor. Mas, enfim, 3-1, é isso que eu tenho a dizer do meu fogão para vocês hoje, meus amigos Rudy Oliveira e Zubelli, e aguardando o César Mackenzie. O Botafogo deu uma melhorada no segundo tempo, mas aí a vaca já estava no brejo até o pescoço, só com o focinho por lá de fora, aí não adiantava mais. Vou dizer uma coisa, para segurar aquele William não é fácil não, cara. Ele joga muita bola, cara. É brincadeira, ele tem uma visão extraordinária, eu gosto muito dele, ele não tem medo, vai para frente. Esse cara, para segurar ele não é fácil não. E bota um lateral. Ô Getúlio, o cara jogou 10 anos na Premier League, pô. E jogou no Arsenal e no Chelsea, pô. Então, não precisa falar mais nada, né? Exatamente. Não precisa dizer mais nada, pô. Aí, pô, cara, com licença da palavra, dá um beliscão na bunda do cara, faz qualquer coisa, mas deixa o cara aí sozinho. E já é um cara que deve ter mais de 30 anos já, hein? Sim, e ele parte pra dentro, não tem tempo ruim com ele não, cara. Cara, e ninguém parava o cara, para com falta, faz o que quiser, não. Vamos entrando, a casa é sua. Porra, vai deixar o cara cruzado, do jeito que o cara sozinho cruza, cara, pelo amor de Deus. Mas aí, com o Rudy já estava no segundo tempo, a vaga foi pro brejo, mas o Botafogo teve chance até de fazer o segundo gol. Mas aí faltou, como você falou, aquela bolinha no pezinho certinho. Agora, me colocar o Chay de ponta direita, isso é coisa de técnico português, você não acha, Rudy Oliveira? Mas o Getúlio, não é esse técnico só não, cara. Até mesmo você falou aí, você já deu a dica. O cara chega aqui, o cara não conhece o futebol brasileiro.
não conhece o time que ele vai treinar, não conhece os adversários. Porra, eu acho muito errado você trazer técnico estrangeiro no meio da temporada. Eu acho muito errado. Porque o cara chega perdidaço. O cara chega perdidaço. E tem um outro detalhe, né? Aí o cara quer fazer experimentos, né, táticos no time, e ele não entende que o jogador brasileiro, a parte tática do jogador brasileiro é um horror. O cara tá acostumado com o europeu que cumpre a parte tática do jeito que... Sim, é verdade. Às vezes ele bota o cara na esquerda, o cara não foi, mas o cara cumpre a função tática dele, entendeu? Aqui não é assim, então é complicado, é difícil. Ô, Rudy, para ilustrar, né? Para ilustrar, o Nenê não teria feito o que ele fez se ele ainda estivesse jogando no PSG, porque ele sabe duas coisas que ia acontecer para ele. Primeiro, ele ia ser multado, direto. E dois, provavelmente ia pegar uns 2, 3 jogos aí, banquinho ou treinando em separado para, meu amigo, aqui o buraco é diferente. Então é isso, o jogador brasileiro, cara, o jogador brasileiro não tem o nível de profissionalismo que se tem aqui na Europa, cara. Os caras aqui encaram isso realmente com muito, muito profissionalismo. O jogador brasileiro ainda é muito boleiro, né? Muito boleiro. Eu acho também que uma coisa, por exemplo, Lúcio Flávio, que era o treinador interino, vamos dizer, tinha que aproveitar o Lúcio Flávio nesse momento, porque já conhece alguma coisa, entendeu? Deixa o cara de lado, vou lá pro time B, sei lá. Não, o que eu quero dizer, são os primeiros momentos, não sei. Você tá importando um trabalho onde o cara vai chegar aqui, ele quer mudar tudo, entendeu? Ele quer mudar tudo. Vai sofrer. E quando não se tem paciência, né? É que a sorte lá no Botafogo é como o Textor. O Textor não é brasileiro, o Textor não vai mandar o cara embora assim tão fácil, né? Então. Por isso que é importante o cara chegar no início da temporada e utilizar o campeonato que nem o Paulo Souza fez. Sim, utilizou o campeonato carioca para conhecer o jogador, para conhecer, montar o time e tal. E falar em treinador, né, cara? O nosso querido Alberto Valentim, hein, cara? O cara é bidemitido na primeira rodada do Campeonato Carioca, do Brasileiro. Ele conseguiu ser demitido pela segunda vez na primeira rodada do campeonato. É inacreditável. O problema do Valentim é que ele tem que trocar aquela roupa. Ele tá sempre de preto, meu filho. Não entra luz. E o Brasileirão começou na média, né? Uma rodada, 2 técnicos caídos. Está curtindo Peladeiros. Bom, vamos pro intervalo rapidinho aqui. Okay. Será que César rapidinho? Eu acho que o César não volta, não. Sei não. Então. Eu dei até uma enrolada aqui. O cara tá em love lá. O cara tá em love com o Dr. Dedão. Isso aí. Se ele voltar, aí a gente tem notícias do Flamengo. Senão a gente faz só o bolão, encerra o programa, toca uma música romântica pra ele, a gente fica à vontade. Futebol. Tudo misturado. Peladeiros. Na Pop 6h46. Falei que era rapidinho. Nós estamos de volta aqui na programação da Pop. De volta com o nosso Peladeiros de hoje. César Mackenzie até agora não deu ar da graça, não falou nada. Então bora só fazer um comentário rápido do jogo do Flamengo aqui, né? Meu Deus. Só pra gente falar que o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro no sábado, jogo contra o Atlético Goianiense, e o jogo difícil, o Atlético Goianiense não usou aquela postura de outros times de ficar apenas se defendendo, né? Buscou um contra-ataque e acabou até surpreendendo o Flamengo logo aos 2 minutos de jogo, mas aí num lance de impedimento o gol acabou sendo anulado. O jogo rolou, o time do Flamengo muito confuso ainda, muito confuso. Paulo Souza, professor Pardal, purinho. E no segundo tempo, o Atlético Goianiense abriu o placar, né? Fez 1-0, o Flamengo logo em seguida empatou, mas dizer para você assim que o Flamengo apresentou um bom futebol, isso aí tá fora, não vem jogando bem, o time não vem apresentando um bom jogo. E o Atlético Goianiense, que está com a moral bem elevada, né? Afinal de contas, na Sul-Americana, meteu
4-0 na LDU e tá com tudo, tá indo para cima dos adversários em casa. É um time que joga bem, costuma jogar bem, acabou empatando com o Flamengo. O Flamengo empatou aí na estreia do Brasileirão. Volta a campo amanhã pela Libertadores, né? Vai pegar o Tajeres no Maracanã. O estádio vai estar cheio, vai estar lotado. E o Flamengo faz aí a sua segunda partida. Na primeira, venceu lá no Peru, né? O jogo por 2-0. E agora pega o Tajeres, recebe o Tajeres no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo no domingo contra o São Paulo. Quem fez... o jogo da televisão, inclusive, 4 da tarde. Quem fez o gol foi o Bruno Henrique. Pois é. Quem fez o gol foi o Bruno Henrique, né? E dá um destaque especial aqui pro Pedro, que pela mãe do guarda, né? Gosta de perder gol, impressionante. O Flamengo não ganhou o jogo de sábado, muito por causa da atuação do Pedro, que perdeu pelo menos 3 oportunidades que o centroavante tem que guardar. O Pedro está desmotivado? O que é? Tô achando o Pedro meio triste, não tá com aquela vontade de jogar, não sei. Não sei, cara. Eu acho que depois daquela situação da seleção brasileira lá, o Pedro ficou meio chateado, meio borocochô, aí vinha sendo aproveitado, mas ele fica na reserva, não sei se ele queria vazar fora, enfim. Só a notícia que eu falei aqui com o Zuberi, aqui a gente até brinquei em relação ao René. O lateral esquerdo, René, foi anunciado no Inter, ele vai jogar no Inter de Porto Alegre, né? O Flamengo aceitou aí a proposta do Inter e o René, a transferência do lateral esquerdo, René, de 29 anos, está acertada, é oficial nessa segunda-feira a transferência. Piauiense de 29 anos assina contrato válido até dezembro de 2024. O vínculo de René com o Flamengo vencia em dezembro desse ano e como Paulo Souza não tinha em seus planos o rubro-negro e o staff do atleta, passaram a última semana avaliando ofertas e sondagens de 5 clubes. Pelo menos vai para um clube grande, não vive um bom momento internacional, mas o René vai vestir uma camisa pesada aí no cenário nacional. Ele que saiu do Sport, veio para o Flamengo e agora, depois de todo esse tempo, indo para o Inter de Porto Alegre. São as notícias do Mengão. Tudo sobre futebol, tudo sobre o seu time, aqui, Peladeiros. Agora, meus amigos, amanhã só tem o Flamengo ou tem mais alguém que joga aí? Não, o Vasco só joga sábado. Só o Flamengo. Só o Flamengo? Então vamos fazer o nosso bolão. Vamos fazer o nosso bolão, depois o César Mackenzie coloca lá o bolão no grupo lá pra gente saber qual é o placar dele. Flamengo e Tajeres no Maracanã, Maracanã lotado pela segunda rodada da Libertadores da América. O GG, qual é o seu placar para amanhã? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, confiante. Agora, Sérgio Zubelli, seu placar. É o mão de alface que vai agarrar, né? É o Hugo. É o Hugo. Hugo tá bom. 2-1 Flamengo. É porque contrataram o Santos, né, lá do Atlético Paranaense, mas o Paulo Souza, enfim, não vou falar do Paulo Souza mais não, ele botou o Lázaro... Ele deu explicação, por que não escalou o Santos. Ele deu na entrevista. Ele falou que até goleiro tem que primeiro se adaptar ao esquema de jogo para depois começar a jogar. Ou seja, ele só deve estar jogando aí daqui a uns 2, 3 jogos. Pode ser que jogue amanhã, mas... Tá satisfeitão com o Hugo, então. Eu não sei não, hein? Eu não sei se esse goleiro vai vingar no Flamengo, não. Minha opinião. Sei lá. Eu acho ele um bom goleiro. Eu vou te ser sincero. Acho o Santos um bom goleiro. Pô, de bom goleiro tem um monte aí, Rude. Vou dar para o meu placar para um time como o Flamengo tem que ter um ótimo goleiro. Olha só. A diferença é Maracanã lotado. Um time fraco, que esse time do Tajeres é fraco. 1-0 Tajeres no Maracanã, porque o Flamengo adora fazer esse tipo de vergonha.
adora fazer Cara, o Cabanhas não joga mais, não, Rude. O Cabanhas não joga mais, pô. Depois, vocês me contam. O jogo é amanhã, 9h30. O Zubelli só vai ver os melhores lances depois, porque o jogo é 9h30 da noite. Não dá Mas, depois vocês me contam. É a receita de bolo para fazer uma vergonha. É Flamengo, Libertadores e Maracanã lotado. Por isso o meu placar. Quantos ingressos já foram vendidos? Já vendeu lá até ingresso para que vai chegar gente com ingresso na catraca lá que nem vale para entrar. Vamos falar, fica para domingo. Já vendeu tudo e mais um pouco. Enfim, vamos nessa, meus amigos. Quarta-feira a gente está de volta com mais Peladeiros por aqui, trazendo as notícias do seu time. E César Mackenzie continua no seu love com o Dr. Dedão. Tá no plano. Só love. Aí ele vem fazer o programa com a gente. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu. Ou quase tudo é aqui no Peladeiros.